Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana Universitária da Universidade de Brasília. Eu sou o professor Marcos Costa e hoje vamos falar sobre letramento científico, desafios do contemporâneo. Mas antes de falar sobre esse tema importantíssimo nessa palestra, vou me apresentar para você. Sou formado em Letras e em Pedagogia, fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na área de Letras. Toda a minha carreira profissional foi investigando o discurso científico, suas nuances, tanto na literatura quanto também nos jornais. Vejo a importância dessa competência leitora, interpretativa e de outras competências interdisciplinares para o nosso dia a dia. Principalmente nesse momento que nós vemos o auge das informações que estão a todo momento poluando nossos pensamentos, seja nas telinhas, seja nas nossas conversas cotidianas. Principalmente no momento pandêmico, é importante que você, aluno, aluna de graduação, você, comunidade da Universidade de Brasília, esteja atento sobre o letramento científico. O letramento científico está no nosso dia a dia, desde a bula do remédio até quais são os fatos que realmente aconteceram ou são fake news. Se você quer saber mais sobre esse tema, vem comigo que eu vou apresentar para você. Qual o contexto dessa palestra? Primeiramente, eu comecei meu pós-doutoramento no Instituto de Física nesse ano e dentro do mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. E eu escolhi o tema do letramento científico porque creio que esse tema é extremamente importante. Primeiramente, o Brasil possui índices insatisfatórios na área de ciências, em avaliações externas, principalmente no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que foi divulgado os dados em 2018. Enquanto, em contrapartida, nós temos, por exemplo, no âmbito das universidades brasileiras, a Universidade de Brasília, que tem destacado-se, tanto nos rankings nacionais como internacionais, com ótimos índices de publicação científica. Então, nós temos uma espécie de gap entre o ensino básico e também o ensino superior. Como que nós podemos formar estudantes, cidadãos, que tenham consciência sobre o letramento se nós temos baixos índices de letramento científico? Como que a ciência pode progredir num país em que o letramento científico não tem níveis satisfatórios? Partindo dessa interrogação, eu comecei a investigar mais sobre esse tema e trago para vocês agora uma parte dessa pesquisa que estou desenvolvendo dentro do Instituto de Física. Então, os objetivos desta palestra. Primeiro, eu vou apresentar e discutir com vocês pesquisas recentes sobre o letramento científico, tanto entre jovens quanto entre adultos. A partir desses dados, nós vamos refletir sobre desafios do contemporâneo e a importância de desenvolver competências relacionadas ao letramento científico. Então, mais do que dar uma torrente de dados científicos para vocês, eu vou apontar quais são as competências que você, querido leitor, querida leitora, você que está aí do outro lado da tela, tem que desenvolver para estar apto na sua carreira profissional e acadêmica para desenvolver uma leitura crítica de dados. Por isso, nós vamos apresentar primeiro os dados e depois, a partir deles, quais são as competências que vocês têm que desenvolver no âmbito da sua graduação, pós-graduação e na sua formação ao longo da vida. Eu gosto de apresentar sempre a história do conceito, de onde surgiu. Primeiramente, letramento científico é um conceito que tem sido desenvolvido principalmente a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950. E a discussão sobre o que é letramento científico se baseia principalmente em duas correntes, uma britânica, e a outra francesa.
O principal teórico que se desenvolveu primeiras pesquisas aqui no Brasil foi Bueno, e ele destaca que divulgação científica abarca uma gama extensa de discursos, tanto como livros didáticos, museus de ciência, jornalismo investigativo, leitura de ficção científica como Odisseia no espaço. Mas, para muito mais além disso, na França temos um termo para isso, culture scientifique, né? E na Inglaterra, Understanding of Science. E nos Estados Unidos também, Scientific Literature. No território nacional, esses estudos, grande parte dele de origem norte-americana, baseada nesses estudos norte-americanos, ganharam destaque. E 2 termos foram criados aqui no Brasil. Um é alfabetização científica e o outro é letramento científico. Segundo Cunha, alfabetização e letramento não são a mesma coisa, né? Mas isso se baseia desde Magda Soares, com as suas pesquisas que datam desde 1980. Então, nós vamos distinguir aqui o que é alfabetização científica e o que é letramento científico. Mas, para discutir o que é alfabetização científica e letramento científico, eu tenho que discutir antes o que é alfabetização e letramento. A alfabetização é o mero aprendizado da codificação de uma escrita, ou seja, o código de uma língua. Já letramento, nós temos um outro tipo, ele tem um impacto efetivo no uso desse código. Então, não sei somente o código de uma língua, mas eu sei como usar esse código em diferentes contextos. Então, nós podemos dizer que a alfabetização ela te dá uma ferramenta, né, para você ler o mundo. Enquanto o letramento, ela lê e interpreta esse mundo. Então, um é como se desse o óculos, você vê, né, a partir daquela visão de mundo, aquele alfabeto, né? Agora, o letramento, não. O letramento ele faz muito mais do que isso. Ele te capacita a interpretar, ele te capacita a dar usos diferenciados, né, daquele alfabeto que você aprendeu. Por isso, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu não trabalho com a alfabetização científica, eu trabalho com o letramento científico. Então, toda vez que nós estivermos falando de letramento científico, nós estaremos falando o uso dos códigos da ciência, ou seja, da metalinguagem da ciência. Não só você saber o que é um átomo, ou saber o que é, por exemplo, os estados da matéria. Isso daí seria parte de uma alfabetização científica. Eu quero saber como que você aplica os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, né? Por exemplo, no seu dia a dia. Como que você vê isso, por exemplo, no ciclo da água? E isso já é um letramento. Só você saber que existem os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, isso vai ser uma alfabetização. Agora, você saber como que esses estados da matéria, né, estão inseridos no seu cotidiano, isso já é letramento. Metodologia que nós vamos usar aqui, né? Primeiro é um estudo descritivo e exploratório, porque as pesquisas em letramento científico no Brasil, em específico, ainda são recentes, né? E a abordagem mista é porque vamos dar dados tanto qualitativos quanto quantitativos. E nós vamos partir de análise do discurso de linha francesa. Familiarizado com a análise de linha francesa do discurso, eu vou conceituar alguns conceitos básicos para a gente trabalhar ao longo dessa palestra. O primeiro é o nível discursivo. Então, nós estamos muito entendidos com o nível lexical de uma língua, o nível fraseológico de uma língua, o nível sintático, morfológico. Mas o que é o nível discursivo? Ele vai ser o último nível de uma língua, né? Antes de transformar no nível textual, porque o texto já é, né, uma manifestação de um discurso, na linha francesa que estamos seguindo aqui. Então, ele seria a camada mais complexa de uma língua. Então, ele teria todas as outras camadas, o léxico, o sintático, o semântico, mas estaria tudo isso na última camada, na camada mais complexa de uma língua. E é mais concreta, porque você não lida com somente palavras no seu dia a dia, você lida com discursos. Um amigo chega e fala para você, casa. A casa você entendeu que é uma palavra, né, da sua língua, você entendeu o fonema dessa palavra, você entendeu a semântica da palavra casa, mas você não entendeu o discurso. O que ele quis dizer com casa, né? Aí ele conta,
vou mudar de casa. Aí você entendeu. Ah, então ele falou casa para dar uma expectativa. Eu vou ter uma nova casa, ele vai ter uma nova casa, certo? E por que ela é multissemiótica? Porque como você percebeu nesse pequeno diálogo que eu mostrei para vocês, o amigo fala que é casa, mas o que quer dizer casa? Ele tem que ligar com alguma coisa, né? Algum outro discurso para que aquela palavra que ele disse tenha sentido. Então, é muito mais do que uma só significação lexical, semântica ou fraseológica. Ela é muito mais do que isso. É por isso que é uma camada complexa, concreta e multissemiótica. E eu vou tratar, a partir da semiótica de linha francesa, com os estudos de Greimas e Cortès, né, e também com os desdobramentos dessa semiótica francesa, as dimensões extensivas com Fontany e Claude Zilberberg. Além disso, vou trazer em alguns momentos também as contribuições de Manguenot e de Foucault. Agora, quais são as dimensões do letramento científico? Porque quando nós falamos de letramento científico, às vezes as pessoas, o que significa isso na prática? Então, é como se nós pegássemos agora um cubo e vamos ver as várias faces desse cubo, para a gente ver como que uma pessoa pode entender o letramento científico no seu dia a dia. A primeira dimensão que uma pessoa pode entender o letramento científico no seu dia a dia, segundo o último estudo de Auguste Koller, é o sentido nominal. Então a pessoa vai identificar alguns termos, algumas questões científicas, mas a pessoa ainda demonstra, né, tópicos, problemas, conhecimentos e compreensões muito incorretas sobre, por exemplo, as pessoas falam, a visão científica é, por exemplo, que a Terra é redonda, ou a visão científica que o homem veio do macaco. Tudo isso são compreensões e conhecimentos vagos, incompletos, e que a pessoa tem de uma cultura associada, ou seja, um discurso, né, mas um discurso muito vago, com algumas palavras, alguns termos. E geralmente esses discursos nominais do letramento científicos, ele trazem equívocos, processos científicos incompletos e fornece também explicações que são insuficientes, principalmente quando a pessoa contrasta com o discurso religioso, entre, por exemplo, o darwinismo, né, e o criacionismo. Nesse momento, nós vamos ver ali um choque entre dois discursos, advindo da incompreensão de um discurso por parte do sujeito que enuncia e também pelas explicações insuficientes e inadequadas dos fenômenos científicos que a pessoa vai, talvez, enunciar para poder se fundamentar. Geralmente, ela também expressa-se, o letramento científico nominal, quando nós temos uma forma muito ingênua de compreensão da ciência, como algo feito para poucos, para um grupo seleto ou para a elite. Geralmente, nós vemos isso muito em conversas de família, conversas entre amigos, né, informais. Nós vemos, quando a gente diz que está fazendo faculdade ou está na pós-graduação, nós vemos aí uma dimensão, geralmente do nosso interlocutor, quando ele não faz parte de uma comunidade universitária, de um letramento científico nominal. É o letramento científico funcional. Nesse momento, é quando a pessoa vai em busca de um vocabulário científico. Geralmente nós vemos isso dentro da escola, quando o professor de gramática, por exemplo, ele fala para o estudante para que ele busque no dicionário as palavras que ele sente dificuldade, ou quando o professor, por exemplo, começa a passar as 10 classes gramaticais e começa a fazer o aluno, estimular o aluno para que ele possa identificar se aquela palavra é um adjetivo, se aquela palavra é um advérbio. Aí nós vamos ver um letramento, né, partindo de uma alfabetização científica, mas que vai coadunar um letramento científico funcional. Toda vez que aquela pessoa vir aquela palavra, ela vai saber identificar se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, na melhor das hipóteses, claro. E, geralmente, a pessoa vai trabalhar com termos científicos corretamente, como certo e errado, né? Você não fala certo porque não obedece à gramática, você fala errado porque você não obedeceu a pronúncia da palavra e, geralmente, ela não concorda com variação linguística.
Eu estou puxando a sardinha um pouco mais para a área da linguística, das letras, né? Mas isso cabe em qualquer ciência, quando em geografia, né, a pessoa fala, esse relevo tem tais e tais características, ou na botânica, essa flor pertence às briófitas, peridófitas, e assim vai. E geralmente a pessoa memoriza palavras técnicas para ela dizer que ela tem um saber sobre aquela ciência que ele está dizendo que tem domínio. Então, isso é um letramento científico funcional que está muito ligado a uma alfabetização científica. A intenção do sujeito, quando tem encontro com um letramento científico, é um letramento científico conceitual e procedimental. Dessa maneira, é quando a pessoa ela tem um esquema conceitual da ciência. Então, ela geralmente já fez um curso ou ensino médio completo, ela tem uma bagagem de conhecimento sobre os esquemas conceituais daquelas disciplinas, seja de gramática, seja, por exemplo, de biologia, de física e química, e isso fica para sempre na vida da pessoa. Então, ela consegue ter umas habilidades processuais, ela sabe que a água ela entra em ebulição a uma determinada temperatura, mas que isso depende do relevo. Ela tem já uma noção, né, de que o céu é azul por causa dos gases que tem na Terra, mas também por causa da luz, né? Mas ela não consegue ainda identificar nessa estrutura conceitual e procedimental uma visão holística. Geralmente é uma visão compartimentada da ciência. Eu sei sobre esse nicho, né, do conhecimento. Geralmente é um especialista, então pode ser um professor formado. Eu sei sobre esse conhecimento. Essa outra área não sei nada. E ela compreende também os princípios e os preceitos organizacionais da ciência. Geralmente, nesse nível, a pessoa já teve uma formação, ou no ensino superior, ou uma boa escola, né, de ensino médio, né, e aí ela consegue ter princípios e processos científicos. Ó. Dessa maneira é melhor explicar, porque tem uma tese, uma antítese e uma síntese, ou seja, ela consegue já identificar um procedimento científico para contar ou relatar um fato relacionado ao seu cotidiano. Então, nós temos uma formação ali, mas essa formação ela é compartimentada, ela não é difusa no sentido de que a pessoa sabe mais sobre um nicho e menos sobre os outros nichos, ou não tem interesse sobre os outros nichos. É quando ela compreende as qualidades únicas da ciência. Ela vê como a ciência como uma ferramenta do seu dia a dia. Ela já usa os procedimentos científicos como parte da sua experiência de vida. Não é dizer assim que tudo que ela faz, ela aplica a ciência, mas ela vê a ciência em tudo, desde o uso do celular, desde o uso, por exemplo, da busca na internet, ela procura em sites que têm fontes, né? Ela sabe a história, a natureza da ciência, das disciplinas da ciência, ela não sabe apenas o conceito, ela sabe de onde veio o conceito. E, geralmente, ela compreende a ciência em um contexto social. Então, geralmente, ou com escola, ele denomina esse tipo de letramento como um letramento científico multidimensional, porque a pessoa já não fala que é dessa área, desse compartimento, né? Mas está espalhado por toda a experiência de vida da pessoa. Então, como vocês poderão ver, né? São 4 dimensões, cada dimensão ela vai aprofundando o uso da ciência e dos procedimentos, desde um uso nominal, distanciado, né? Um uso funcional, um uso procedimental e, finalmente, um uso multidimensional. Aqui um pouco mais sobre a UNB. Como que a UNB está situada nesse círculo de discursos científicos? Vemos aqui que a UNB está entre as 10 melhores universidades, né, do Brasil. Então, ela está classificada entre as 10 melhores universidades porque ela carrega dentro da sua estrutura publicações, a divulgação científica, e até o fato de você estar agora me assistindo é um modo de demonstrar que a UNB está inserida nesse discurso científico. E você, como parte da nossa comunidade, você também tem esse acesso, né, ao discurso científico.
que durante a pandemia, né, a UNB ela não caiu de posição no ranking internacional. Ela continuou pertencente entre as 1.000 universidades, né, que têm os melhores índices, né? Então, mesmo no cenário pandêmico. Então, isso mostra a universidade, ela se apoia em pilares de ensino, pesquisa e extensão que levam você a se guiar. Então, se você está aqui comigo agora, se você se interessa por desenvolver essas habilidades do letramento científico, para além de um nível nominal, um procedimental, mas para um nível multidimensional, eu convido você agora a ver os outros dados do letramento científico no Brasil. Vamos começar primeiro nas escolas e depois vamos ver no nível dos adultos. Então, aqui eu venho demonstrando, né, nesse quadro, como que o PISA ele tem avaliado os jovens, né, no Brasil desde 2000 até agora, né? Então, eu trouxe todas as edições e vocês podem perceber que o letramento científico, né, ele teve entrada, né, junto com a parte de ciências, né, e ele vem se desenvolvendo, né, ao longo dos anos aqui. Então, é interessante mostrar esses dados, porque cada ano, além de leitura, matemática e ciência, o PISA estabelece também um estudo específico. Em 2018, ele estabeleceu o letramento científico. Então, eu trouxe para vocês aqui todos os dados e como foi crescendo aqui os níveis de interesse do PISA, né, nas escolas que são selecionadas. Tem 3 tipos de letramento que o PISA observa. O letramento de leitura, que é definido como a capacidade de compreender, usar, avaliar, refletir sobre e envolver-se com textos, a fim, claro, de alcançar objetivos, desenvolver o conhecimento, o potencial e participar da sociedade. O letramento matemático é definido como a capacidade de formular, empregar, interpretar a matemática em uma série de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente, utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Para quê? Para descrever, explicar e prever fenômenos. E o letramento científico? Ele é definido como a capacidade de envolver com as questões relacionadas com a ciência, mas também com a ideia de ciência. Não é só a ciência em lato sensu, mas a ideia que o sujeito criou de ciência. E aí vai trazer o quê? A formação de um cidadão reflexivo, que não pensa apenas a ciência como algo à parte da sua vida, mas, como eu já venho apresentando para você, a 4ª dimensão, a dimensão da ciência interagindo no seu dia a dia. E ele vai ter, como uma pessoa letrada cientificamente, é aquela pessoa que está disposta a participar de uma discussão fundamentada sobre ciência e tecnologia, o que exige competência para explicar fenômenos cientificamente, avaliar esses fenômenos, planejar investigações científicas e interpretar dados e evidências científicas. Então, a pessoa que é letrada cientificamente, ela tem que saber entrar numa discussão científica com argumento, né? E lembrando sempre que o argumento da força não é argumento. É argumento a partir da palavra e dados, né? Senão, seria outro tipo de ciência, seria apenas retórica, né? Trago uma definição que o PISA traz, que é muito interessante, sobre como que o aluno vai explicar fenômenos cientificamente. Primeiro, ele vai ter que reconhecer, oferecer e avaliar explicações para uma gama de fenômenos naturais e tecnológicos. Então, o aluno ele vai ter que olhar um fenômeno, por exemplo, por que tem um arco-íris, né? E a partir desse fenômeno, ele investigar o que está envolvido com a origem do arco-íris. Ele acontece quando está sol ou quando está chovendo? Acontece quando está chovendo muito ou quando está chovendo fraco? Então, essas evidências de reconhecer o fenômeno está ali no explicar o fenômeno. Depois, ele vai ter que avaliar e planejar investigações científicas. Ele vai ter que ter a observação, ele vai ter que ter a investigação, ou seja, descrever e avaliar as investigações e propor o quê? Formas de abordar a questão. Ele não vai só simplesmente ver, o arco-íris se forma na chuva. Não. Qual o tipo de chuva? Chuva forte ou uma chuva que é fraca, né? E as gotículas de água que fazem o arco-íris ou é a luz que passa por elas? Então, isso vai ter que ser medido por alguma ferramenta. Ele vai ter que ver, então, quais são as ferramentas que ele vai usar. E vai captar os dados, né? Da observação dele.
E o terceiro é interpretar dados e evidências científicas. Então, a partir desses dados que ele coletou, ele vai ter evidências. Essas evidências, elas vão se transformar em informações. Essas informações vão caracterizar o fenômeno, de acordo com as informações que ele colheu. Então, se foi na chuva forte ou se foi na chuva fraca. Aí vai, foi na chuva fraca. Ah, tá. E agora é a chuva que traz ou é uma combinação entre luz e água? Aqui eu trago também a data de aplicação e definição da população de referência no PISA, né? Então, nós vamos trazer os dados de 2018, então são jovens nascidos a partir do dia 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2002. Então, esse daqui estão no 7º ano do ensino fundamental. Então, aqui é o total de pessoas que foram coletadas, né, de amostra de estudantes, são 18 mil, né, de um universo de 2.900.000. E aí, são 3 os níveis da demanda cognitiva. Então, ele não vai ter só questões difíceis, né? São questões de baixa, média e alta desempenho do aluno. Então, o aluno vai ser forçado a alguns itens a procedimentos de localização, os outros de descrição, outros de interpretação e reflexão crítica. Então, vou trazer aqui os dados globais do Brasil com alguns países. Já comentado no próprio relatório que o INEP trouxe, né? Que o INEP ele colhe os dados, né? E ele tem um resumo, e ele traz sempre os mesmos dados para que isso fique uma pesquisa longitudinal, ou seja, ao longo do tempo. Então, eu trago Portugal e Espanha porque tem proximidade cultural com o Brasil, principalmente Portugal. O Canadá porque tem grande extensão territorial, tal qual o Brasil, e também ele apresenta alto desempenho, né? E Estados Unidos por ter um sistema federativo tal qual o Brasil e também uma grande extensão territorial, e são esses dois. E além os países da América Latina participantes, né, com proximidade regional e cultural com o Brasil. Então, esses são os critérios usados para fazer a comparação. Então, aqui nós temos o Brasil, ele ficou no ranking, né, dos países entre 64 e 67, no letramento científico. Ele teve uma nota média de 404. O EPI, que é uma estimativa de erro padrão de média, né, ele teve 2,1. O IC, que é o intervalo de confiança média, ele ficou entre 400 e 408. E o interdecil, que é o intervalo que o limite inferior é o percentual 10 e o superior é o de 90, ou seja, um limite entre a melhor nota e a pior nota, né? Então, o Brasil teve a pior nota 292 e a maior nota 527. Então, nós vemos aqui os outros países. Vou começar agora a análise junto com vocês. A média geral com a da OCDE foi de 489, enquanto o Brasil tirou 404, né? O EP foi de 0,4, enquanto o EP do Brasil foi de 2,1. A menor nota foi de 365, a média, e a maior nota 609. O Brasil teve 292, ou seja, bem abaixo de 365. Se vamos comparar com Espanha e Portugal, nós vemos que Portugal está acima da Espanha, né? Portugal traz um ranking entre os 30 primeiros, né? Agora Espanha entre 29 e 32, e a média é 492, enquanto a média do Brasil é 404, a da Espanha é 483. O EP é 2,8, né, um pouco mais próximo do brasileiro, e nós temos como a pior nota 368, enquanto 292 é a maior nota 609, né? Esses são os dados entre Espanha, Portugal e Brasil. Agora os dados entre Brasil e Canadá. Nós temos o ranking que o Canadá está entre os 10 primeiros, entre 6 e 10, a média dele é 518, e o EP é de 2,2, enquanto 2,1, ou seja, bem próximo do brasileiro. E aqui o IC é de 514 a 522, é a faixa que ele fica, enquanto a faixa do Brasil é 400, 408, e o intercil é de 393 e 640, bem acima dos 640. Estados Unidos, nós temos entre 12º até os 23º, a média é 502, o EP é 3,3 e o IC é 496 e 509.
Então, nós estamos observando aqui que em todas as medições o Brasil não consegue avançar, né? As comparações sempre está perdendo, tanto pela extensão territorial, sistema federativo, outros níveis de comparação que a gente possa ter. E os países da América Latina todos avançam acima do Brasil: Chile, Uruguai, México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Argentina, e o Panamá e a República Dominicana, os que ficam abaixo do Brasil unicamente. O que nós vemos aqui são também os níveis de proficiência em ciência. Então, nós vemos aqui que ninguém no Brasil atingiu o nível 6, que é o nível mais alto. Então, ninguém atingiu esse nível. Apenas atingiram esse nível na OCDE 0,8, mas no Brasil não teve ninguém atingindo esse nível. O nível 5, né, foi atingido por apenas 0,8, enquanto no OCDE a média foi de 5,9. O nível 4 nós temos no Brasil 4,6, enquanto na OCDE temos 18,1. No nível 3, que é 13,9% dos brasileiros estão nesse nível, enquanto na OCDE são 27. E nos níveis mais baixos, onde nós temos o maior percentual de brasileiros, que é o nível 2 e o nível 1A e 1B. Então, se nós formos perceber aqui no Brasil, nós temos a maior parte, ou seja, 51% no nível 1A e 1B, né? E temos uma parcela ainda considerável, né, de 4% que está abaixo do nível 1B, ou seja, ele nem conseguiu terminar a prova, né? E temos baixíssimo no nível 5, e como dito anteriormente, não temos ninguém no nível 6. E agora nos adultos, como que nós podemos ver o letramento científico nos adultos? Nos adultos, nós tivemos aqui uma pesquisa feita pelo Instituto Abramundo em 2015, é um estudo mais recente, foi um dos primeiros a serem realizados no Brasil, né? Foram compilados pelo organizador Gomes, né? E estão disponíveis, né, abertamente pelo Instituto Abramundo. Nós percebemos que o nível de letramento científico entre pessoas de 15 a 40 anos, nas 9 regiões metropolitanas, mais o Distrito Federal, com pelo menos 4 anos de escolaridade, nós temos a maior parte da população brasileira, 48%, com letramento científico rudimentar. Enquanto que nós temos apenas 5% dos brasileiros com o nível 4, que é um letramento científico proficiente. E o letramento científico básico, que seria o mínimo que uma pessoa escolarizada poderia ter no Brasil, nós temos apenas 31%. Ou seja, de nível de escolarização no Brasil, nós temos apenas, atualmente, nesse momento, né, o estudo ainda não foi refeito, 36% de brasileiros, unindo o nível 3 e o nível 4. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros não tem conhecimento algum de letramento científico. Agora, alguns dados para que a gente possa perceber como que no dia a dia o letramento científico se estabelece. Conferir uma conta de energia elétrica. Só 26% dos brasileiros conseguem fazer essa leitura do consumo de energia elétrica. E ler manuais para instalar aparelhos domésticos. Também só 26% conseguem fazer, ou seja, mais ou menos 1 em cada 4 pessoas conseguem ler um manual. Basicamente é isso que está dizendo esses dados. Outro dado é que combater um pequeno incêndio seguindo instruções dos equipamentos de incêndio. Apenas 36%, ou seja, 1 a cada 3 pessoas consegue fazer uso de um extintor de incêndio. Outro dado, consultar dados sobre saúde e medicamentos na internet. 37%, ou seja, 1 a cada 3 pessoas conseguem fazer isso na internet. Entender gráficos, tabelas inseridos em materiais de jornais e revistas. Isso nós já tivemos um avanço, que são 43%, ou seja, quase metade, seria 1 a cada 2 pessoas, né, que conseguiriam ler gráficos e tabelas. Mas considerando que isso nós aprendemos, né, durante 11 anos da nossa vida, né, deveria ser mais. E estimar o consumo de energia de aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, né? São 200 volts, 110 volts, né? Isso 48% da população sabe.
Interpretar dados científicos incluídos nos rótulos de produtos alimentares, por exemplo, tabela nutricional, composição dos alimentos, 48%, ou seja, isso daí é um bom indicador, né? Uma vez que a data de validade é muito importante dentro dos produtos. E interpretar os resultados de um exame de sangue a partir dos valores de referência. Esse teve o maior número, né? Que teve 55% da população, ou seja, grande parte da população consegue reconhecer, né, os dados que estão dentro do exame de sangue a partir dos valores de referência. Recebemos com esses dados que grande parte da população brasileira não tem ainda um nível formativo adequado no letramento científico. E o que o estudo diz? O estudo diz o seguinte: verifica-se que cerca da metade dos entrevistados afirma que faria com dificuldade ou não seria capaz de estimar o consumo de energia de aparelhos elétricos a partir de suas especificações técnicas, ou seja, 48%. Ou ainda, calcular a quantidade de combustível necessária para chegar a um determinado destino, conhecendo a distância e a média de consumo por quilômetros do veículo. 55% não saberia fazer isso. Mesmo para os indivíduos classificados no nível 4, nota-se que mais de 30% apresentam esta característica de não saber lidar com essas contas básicas, da conta de energia elétrica, do consumo de álcool, de gasolina, qual que é o melhor. Então vocês percebam que no nosso dia a dia o letramento científico é muito importante. E que nós, como formandos da UNB, como pós-graduandos, como parte da comunidade científica, né, que está em torno da UNB, temos que nos observar e entender que o letramento científico é muito importante estar presente no nosso dia a dia. Seria o verdadeiro letramento científico. Vou apresentar para vocês uma pequena observação, né, a partir de estudos científicos, como que nós podemos estimular o letramento científico no nosso convívio familiar, entre amigos, como que a gente pode entender e contribuir para que a ciência ela seja um valor positivo e não um valor negativo, né? Que nós não neguemos as evidências e os fatos presentes no nosso dia a dia. Observa-se que nós temos um letramento cultural, um letramento científico que é cultural. Então, essa é uma forma simples de letramento. Refere-se à compreensão de certas informações básicas que os comunicadores devem considerar que as suas audiências já possuem. Então, quando você vê um gráfico numa TV, num jornal, numa revista, reflita sobre aquele gráfico, incentive seu irmãozinho, sua irmãzinha, seu primo, seu colega a ler aquele gráfico. Se ele não souber, se ele se sentir intimidado, observe, converse com ele, tente demonstrar esses dados. E isso já vai ajudar a pessoa a ter o letramento científico cultural. É aquele que chega de forma indireta, né, mas que está presente no nosso cotidiano. Outro modo é você fazer o letramento científico funcional. O letramento científico funcional ele se refere à exigência de que o indivíduo deve não só ter o comando de um conhecimento de ciência, mas também ser capaz de conversar, ler, escrever de forma coerente, utilizando termos da ciência em um contexto talvez não técnico, mas ainda significativo. Ou seja, discuta entre seus amigos, entre seus familiares, o que é uma vacina. Discuta, por exemplo, princípios da ciência no seu dia a dia. Então, de uma maneira superior, hierarquicamente, de conhecimento, nada disso. Citando simplesmente conceitos teóricos aplicados ao dia a dia. Por exemplo, estamos falando muito de coronavírus. O que é uma cepa? Qual a importância da ciência na análise dos dados? Por que tem que fazer testes? Por que tem que ter testes em animais algumas vezes, outras vezes em humanos, outras vezes apenas testes hipotéticos? Qual o risco à vida daquele que está sendo lá testado, por exemplo, a nova vacina do Instituto Butantan? Como que essas pessoas têm que se doar para a ciência, se voluntariar, porque elas não vão poder ser vacinadas durante o período que elas estão, né, sendo monitoradas, mesmo que elas tenham tomado um placebo e não verdadeiramente a vacina. Então, olha que interessante você dizer isso. Então, o letramento científico funcional, ele se caracteriza quando você dá uma função para o letramento científico dentro do seu contexto, trazendo então explicações científicas
para fatos, fenômenos no seu dia a dia. Qual é de fato o verdadeiro letramento científico? O verdadeiro letramento científico se refere ao indivíduo que tem realmente conhecimento sobre o empreendimento científico global, os principais processos conceituais da ciência, como eles foram obtidos, por que eles são amplamente aceitos, como a ciência alcança a ordem a partir de um universo aleatório e o papel do experimento. O verdadeiro letramento científico, se você realmente quer estar engajada para ser uma pessoa letrada cientificamente, você precisa entender os elementos de investigação científica. Para isso, você tem que ter um questionamento, não aceitar o dado pré-dado. Procure a fonte, questione quem foi que disse isso. Não simplesmente aceite o dado. Você vai numa farmácia e dá um medicamento que o médico indicou, por que ele indicou aquilo, E busque informações a mais sobre aquele medicamento, não simplesmente aceite o medicamento que foi dar. Busque também informar-se com o médico quais são as contraindicações, se tem outro remédio, quais são os efeitos colaterais sobre aquele remédio, E o raciocínio analítico e dedutivo, ou seja, as relações analíticas que se dá sobre um resultado, ou seja, quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Quais os efeitos sobre mim? Qual é a posologia do remédio? O procedimento de pensamento lógico. Se, por exemplo, o que acontece? As pessoas falam, mas muitas pessoas que estão tomando a vacina morreram. E as pessoas que morreram por não tomarem a vacina? Será que realmente morreram? Quais foram essas pessoas? Qual é o indicativo? Será que é uma, duas? Mas nós temos uma certeza. Qual que é o fato? Que quase 500 mil de pessoas morreram, por causa do Covid. Então, nós temos, assim, uma observação. Está tendo supernotificação. Será que está tendo supernotificação mesmo? Quais são os indícios? Será que não está havendo uma subnotificação? Ou seja, procurar o raciocínio lógico, de onde vem a informação, quais são os dados, quais são os fatos, e sempre ver a dependência das provas objetivas. Não é porque ele disse, não é porque tal pessoa disse que é verdade. Quais são as provas, os documentos, a objetividade do fato? Isso, segundo Chamos, 1995, é um dos indícios que montam a investigação científica. O questionamento, o raciocínio lógico, dedutivo, analítico, os procedimentos do pensamento lógico e a dependência das provas objetivas. Sem isso, não tem como falar em ciência, sem apenas opinião. E opinião por opinião não é um fato, não é uma lógica trazer apenas porque tal pessoa disse. Tal pessoa disse não é uma prova objetiva, é apenas uma opinião expressa. Vamos falar sobre as competências do letramento científico, aquelas que você pode desenvolver em si mesmo para, assim, aprimorar as suas conversas, os seus diálogos e também a sua escrita científica. A coisa na competência científica que você deve desenvolver é a identificação. A identificação, você tem que caracterizar as coisas que você vê, que você observa, não simplesmente dizer uma coisa, por exemplo. O que é, então, esse fenômeno? Quais são as características? Quais são o sistema, o habitat, o elemento que ele está inserido, ou as partes que ele compõe? Tudo isso é a identificação. E aí, com a identificação, vai vir o reconhecimento. O reconhecimento é conhecer duas vezes, ou seja, você vai entender por que aquele objeto existe, por que aquele fenômeno acontece, porque você tem as características ao entorno dele. E aí você vai ter que também usar o que? A terminologia científica. Quais são as palavras, quais são os termos que são usados para identificar e categorizar aquele elemento. A identificação da terminologia e dos elementos que compõem essa observação que você fez, você vai fazer o quê? A explicação. A explicação, ela traz a partir do relacionamento dos dados que você coletou. Lembre que o dado é a partir da primeira informação que você recebe, o primeiro contato que você tem com o objeto ou com o fenômeno. Quando você registra
esse dado a partir de um raciocínio, você transforma esse dado em uma informação. E a informação vai levar para uma evidência. E essa evidência, ela vai ser construída a partir do quê? De um raciocínio lógico e holístico. Por que eu falo holístico? Porque lembra lá que eu falei da quarta dimensão do letramento científico? Você não pode apenas ver uma dimensão. Você tem que ser multidimensional, ou seja, ver as várias partes que compõem. Então, o raciocínio lógico, matemático, é apenas um tipo de inteligência. Hoje, nós temos que desenvolver um raciocínio holístico. Por quê? Nós temos que observar um objeto por vários ângulos e ver que ele não é apenas uma relação causa e efeito simples. Ela pode ser uma correlação, pode ser uma triangulação, ou seja, pode ter outros elementos correlacionados que interferem naquele objeto, naquele fenômeno. Por isso, hoje nós não devemos ter apenas um raciocínio lógico, mas também um raciocínio holístico. E as competências que você pode desenvolver das evidências científicas. Sempre procurar evidências. Então, temos os dados, as informações e as evidências. Porque as evidências nascem a partir de dados compilados que se transformam em informações que, quando correlacionados a partir de um raciocínio lógico e holístico, também em evidências. Revisão da literatura, sempre fazer. Você pensou aquilo, mas outro pode ter pensado antes de você. Então, você vai fazer uma busca sobre as informações. E a metodologia científica, ou seja, qual é o método que você está usando? Quais são as técnicas científicas que você está usufruindo para chegar até essas evidências científicas? Outras pessoas têm que chegar nas mesmas evidências através dos mesmos métodos. E para isso que serve o método científico. Se eu fizer as mesmas coisas que você fez, eu vou chegar às mesmas evidências. Isso prova que o seu método, a sua proposta, a sua investigação científica estão no rumo certo, porque elas seguem um método científico. O tópico da nossa palestra são as 5 habilidades do indivíduo letrado no século XXI. Então, essas são as habilidades que você tem que desenvolver para a sua vida em comunidade. Se você quer um bom emprego, se você quer ter uma carreira profissional de sucesso na academia e fora dela, você tem que desenvolver essas habilidades do letramento científico. Então, vem comigo que eu vou falar sobre isso. A primeira habilidade é apreciar e compreender o impacto da ciência e da tecnologia na vida cotidiana. As pessoas ainda não entenderam o impacto que o celular teve na vida delas. E quando elas compreenderem e apreciarem esse impacto de uma maneira positiva, no sentido de refletir criticamente sobre esse impacto, não vamos ter tantos problemas assim sobre o uso do celular, tanto fora ou dentro da educação. Mas precisamos entender primeiro o fenômeno e o impacto da ciência e da tecnologia. E nem todo produto tecnológico necessariamente é um produto bom para a ciência ou para o progresso da ciência. A tecnologia e a ciência, sim, na maioria das vezes, andam juntas, mas cada uma delas tem independência no seu modo de ver e apreender os fenômenos do mundo. A decisão vai ser cada vez mais um fator determinante na vida das pessoas. Desde quando nós estávamos na era das cavernas até hoje, tomar decisão sempre foi um momento de grande apreensão. Desde a faculdade que você vai cursar, desde que se você vai comer hambúrguer ou uma salada, todas as decisões influenciam. Então, tomar decisões pessoais vai ser cada vez mais uma atitude de uma pessoa informada. Porque quando você toma uma decisão sobre a saúde, sobre a alimentação, sobre o uso de recursos energéticos, na sua vida, no cotidiano, se eu vou produzir mais ou menos lixo, você está impactando de maneira global. Então você age de maneira local, mas o impacto é global, certo? Então imagine o seguinte, se todo mundo produzisse a mesma quantidade de lixo que você produz, será que o planeta Terra aguentaria? Então pense nisso. Tomar decisões pessoais mais informado vai ser cada vez uma atitude melhor, não somente para você, mas para todo o planeta. Terceiro, ler e compreender os pontos essenciais de relatos da mídia sobre as questões que envolvam a ciência.
Ou seja, cada vez mais as pessoas vão ficar mais informadas e o jornalismo vai ter que se transformar. Vocês perceberam que, ultimamente, o jornalismo tem cumprido um grande papel na sociedade. Só que o jornalismo está enfrentando um novo renascimento. Por quê? Nós temos agora a informação através da palma da mão, né? A partir dos nossos smartphones, celulares, né? E o que acontece com isso? Acontece que o jornalismo teve que se reinventar. Por isso, cada vez mais, ler e compreender as informações do celular, da mídia, seja ela televisão, computador, tablet ou qualquer outro aparelho, vai ser cada vez mais importante. Não só receber a informação, mas filtrar, selecionar, distinguir a informação da desinformação, a fake news do fato. Quarta, refletir criticamente sobre as informações incluídas ou omitidas em tais relatos. Ou seja, quando você vê uma informação num canal de TV e vê informação, por exemplo, na internet, em um blog, você vê a distinção. O que foi incluído na TV e o que foi omitido no blog, ou o que foi incluído no blog e foi omitido na TV. Cada vez mais, o leitor atento vai ter que ter criticidade para saber se ele está lendo uma coisa que está enviesada ou uma mídia que realmente tem uma ética profissional bem construída. Cada vez mais, nós teremos que analisar criticamente as informações que nós recebemos, buscando as fontes, os métodos que foram aplicados para aqueles dados serem transmitidos a nós. Não simplesmente a aparência em formato de gráfico, mas vendo como que esse gráfico foi feito, como esses dados foram coletados, como esses dados se transformaram em informações e se de fato essas informações são evidências científicas ou apenas fake news. A quinta habilidade mais importante para o século XXI é participar de forma confiante de discussões com outras pessoas sobre questões que envolvam a ciência. A ciência, ela não é apartidária. Ela tem um único partido. O partido da ciência é o partido que ele vai ver o sistema como um todo. Não simplesmente o sistema político, o sistema financeiro ou o sistema social. A ciência, ela tem que ver de forma holística todos os sistemas. Não podemos mais fazer ciência apenas com bases positivistas ou cartesianas. Temos que fazer ciência de um modo novo, para um mundo que está renascendo todos os dias. Nós estamos agora confiantes que essa nova ciência que está surgindo é uma ciência do bem-estar, mas um bem-estar coletivo. Não podemos mais pensar que somos a única espécie no planeta, ou que somos a melhor espécie, ou que somos a espécie superior. Não, nós somos uma entre outras espécies nesse planeta. E nesse planeta, entre toda a Via Láctea e os mundos afora. Por isso, a ciência ela tem um partido que vê o sistema como um todo. Quanto mais amplo for o escopo da ciência, mais evidências ela vai conseguir abarcar. E tendo mais evidências, mais correlações ela vai poder usufruir para tomar decisões. Então, no futuro, que se constrói cada dia mais próximo, nós veremos que a sociedade humana ela vai ter que se reinventar, não só entre nós, seres humanos, mas também entre nossa relação com o planeta Terra e com o todo sistema. Por isso, a discussão do letramento científico tem que ficar cada vez mais patente em nossa mente, que é necessário e é preciso discutir ciência. A ciência não toma partido. A ciência toma partido, sim. O partido da ciência é o sistema global. A ciência serve ao homem, não o homem serve à ciência. A ciência nasceu para trazer respostas às nossas indagações. Nesse sentido, a ciência traz, sim, um partido. O partido do planeta. O partido da paz, que é conquistada todos os dias quando nós nos propomos a entrar em harmonia com todas as outras espécies, né?
Por isso, nós temos que enfrentar, sim, discussões, mas discussões fundamentadas em evidências, em fatos, e não em fake news ou desinformações. Essas foram as conclusões trazidas, a partir de um relatório feito pela Fundação Nutfield e pelo Instituto Abramundo. Então, quais são as considerações finais dessa nossa palestra? Nós tivemos como resultados preliminares que o letramento científico desenvolvido no Brasil, por hora, é ainda precário. É preciso desenvolver políticas públicas educacionais que expandam não só o acesso, mas a formação ao longo da vida do cidadão. O cidadão não pode simplesmente se restringir ao ensino básico. Não, temos que usufruir ao longo da educação, ao longo da vida. E o letramento científico vai forçar o cidadão, dessa maneira, a se atualizar, para estar não em sintonia com o progresso científico, mas em sintonia com a própria vida, a vida em sociedade, a vida em comunidade, a vida em sistema global. Além disso, pode-se inferir pelos dados apresentados que há uma lacuna na educação escolar no que diz respeito à contextualização dos aprendizados científicos. Tais conhecimentos, se tratados de forma abstrata, não facilitam sua conversão para enfrentar questões cotidianas. E isso ficou patente com a pesquisa realizada pelo Instituto Abramundo. Temos que observar que as competências e habilidades relacionadas ao letramento científico são imprescindíveis para os desafios do contemporâneo. Vivemos o hoje, mas temos que repensar o amanhã. Aqui as minhas referências que eu fui citando ao longo de toda a nossa discussão. Usei os dados do PISA, usei também a pesquisa de Hugo Scola, a pesquisa de Dominique Manguenot, a de Greimaz e Cortez e de Gomes, que é do Instituto Abramundo. Também o Chamos eu estudei também, que fala sobre o mito do letramento científico, e a teoria da Magda Suado sobre o que é letramento, distinguido de alfabetização. Agradecer a audiência de vocês, convidá-los, se tiverem qualquer dúvida, enviar e-mail para mim. Tem aqui meu Instagram, Escrita Consciência, e continuem fazendo ciência. Acreditem na ciência. Lembrem que a ciência ela não serve ao homem apenas para trazer questões, ela serve também para trazer respostas. Então, se você se omite, você também deixa de dar respostas que nós precisamos. Temos que nos engajar cientificamente, temos que produzir cientificamente. E isso se dá na escrita, isso se dá por divulgação, isso se dá por nosso papel social dentro de nossas famílias. Por isso, acreditem na ciência e façamos ciência, hoje, agora e sempre. Muito obrigado e até a próxima.